Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vamos dar continuidade à parte de cima da nossa tampa de vaso do jogo de banheiro magia dos pontos com flores, tá bom? Na videoaula anterior, finalizei com vocês a carreirinha aqui então de pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, nessa aula vamos dar continuidade, então, finalizando a carreira de pontos baixos, vamos fazer o biquinho e também a tela final. Então, vamos lá para o restante do nosso passo a passo. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada na minha carreira de pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, a gente vai ficar com 200 pontos baixos, porque a gente não trabalhou nenhum aumento. Apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, finalizado o meu último ponto baixo, eu venho no primeiro ponto baixo onde a gente iniciou e finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, aqui no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou voltar, vou introduzir e vou fazer o meu primeiro ponto baixo do meu bico. Feito o primeiro ponto baixo, para iniciar, eu vou iniciar com 5 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Quando eu for finalizar a minha carreira, eu vou finalizar com 2 pontos baixos para completar 7 pontos baixos aqui, tá bom? Então, fiz 5 pontos baixos, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, eu vou fazer o primeiro ponto baixo dos 7 que eu vou trabalhar aqui agora. Então, eu vou trabalhar aqui 7 pontos baixos, um para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 4 pontos baixos, no próximo eu completo 5, no próximo eu completo 6 e no próximo eu completo 7 pontos baixos. Finalizados 7 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, vou iniciar o primeiro ponto baixo. Assim, eu vou fazer, pessoal, até chegar no final. Sempre trabalhando 7 pontos baixos, 5 correntes, pula 3 de base. Vamos ter 20 argolinhas aqui, tá certo? Então, vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, já estou finalizando. Sempre trabalhando a mesma sequência de repetições. 7 pontos baixos, faz 5 correntes, pula 3 pontos de base. Então, já estou chegando aqui na minha última argolinha. Trabalhei os 7 pontos baixos, fiz 5 correntinhas e vou pular 3 pontos de base. No quarto ponto, vou fazer um ponto baixo. E sobrou um ponto baixo, onde vamos trabalhar o segundo ponto baixo, completando 7 pontos baixos aqui, porque a gente iniciou com apenas 5. Então, vou vir no primeiro ponto baixo onde iniciamos, vou finalizar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir com uma correntinha para ser equivalente ao tamanho do meu primeiro ponto baixo. Vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixo. Contando com a primeira correntinha aqui, vamos ficar com 4 pontos baixos nessa carreira. Eu vou fazer uma corrente e na argolinha de 5 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai ficar desta forma aqui por enquanto. Faço uma corrente, pulo 2 pontos de base. No terceiro, faço o primeiro ponto baixo. No próximo, eu completo o segundo. No próximo, eu completo o terceiro. E no próximo, eu completo aqui, então, 4 pontos baixos. Faço uma correntinha. Na próxima argolinha, vou repetir 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou pular 2 pontos baixos de base, no terceiro, faço o meu primeiro ponto baixo dos 4.
Assim, eu vou repetir a volta toda da tampa do vaso. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, sempre trabalhando em todas as argolinhas de 5 correntes, eu fiz 7 pontos altos, e onde a gente tinha 7 pontos baixos, eu fiquei com apenas 4, tá bom? Então, aqui, já estou finalizando, já trabalhei uma corrente e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, vou pular 2 de base, e vou vir aqui por baixo da primeira correntinha que a gente fez, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Assim, eu finalizo a minha carreira. Agora, pessoal, vou fazer uma carreirinha de ponto siri. Para isso, eu vou vir para o meu próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir com uma corrente para ser equivalente ao tamanho do ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Nesta carreira agora, vamos ter 3 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha e em todos os 7 pontos altos eu vou trabalhar a mesma sequência de repetições. Eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Vou fazer assim em todos os 7 pontos altos, sempre fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando chega no 7º ponto, eu trabalho ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí, eu vou pular o primeiro ponto baixo, no segundo, eu vou trabalhar o meu primeiro pontinho baixo. Vai ficar desta forma aqui por enquanto. No próximo ponto, eu completo o segundo e no próximo, eu completo o terceiro ponto baixo, ficando assim. E dessa forma, a gente vai fazer a volta toda com essa mesma repetição. Fiz 3 pontos baixos, faço uma corrente e agora trabalho o ponto siri. Em todos os pontos altos, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, fazendo ponto siri em todos os meus biquinhos. Já estou aqui finalizando, sempre trabalhando um ponto baixíssimo e uma correntinha em cada um dos 7 pontos altos da carreira anterior. Sempre do último ponto, eu faço ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui, então, pessoal, eu vou vir por baixo da primeira correntinha onde iniciamos e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Finalizei aqui o ponto baixíssimo, aqui eu vou subir com 3 correntinhas e vou deixar um pedaço maior de fio reservado. Se você quiser cortar aqui para fazer o ponto picô depois, você também pode estar cortando, tá bom? No meu eu não vou cortar, eu vou deixar aqui reservado. Vou pegar agora o mesmo fio que eu utilizei para fazer as flores e o detalhe do bloco de ponto agarradinho. Aqui, então, pessoal, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender ela aqui, bem no pontinho do meio dos 3 pontos baixos. Então, vou vir aqui e vou buscar aqui o meu fio. Busquei, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, porque aqui fica mais fácil de embutir do que aqui nessa parte de cima, tá bom? Então, fiz aqui as 3 correntes equivalentes ao ponto alto, eu vou fazer mais uma para ser de separação. Vou laçar o meu fio 2 vezes na agulha, e agora eu vou trabalhar ponto alto duplo em cada um dos 7 pontos altos da carreira anterior. Só que eu vou introduzir a minha agulha do lado avesso para o lado direito, na cabecinha do primeiro ponto, em direção à cabecinha do segundo ponto. Vou introduzir e vou buscar o fio. Dou uma alongadinha, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o meu ponto alto duplo. Faço agora uma corrente. Enrolo 2 vezes o fio na agulha, vou introduzir agora na cabecinha do segundo ponto em direção à cabecinha do terceiro ponto. Busco o fio, dou uma alongadinha, trabalho aqui então o meu ponto alto duplo ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto ponto. Assim, o nosso ponto siri, ele vai ficando tombadinho desta forma. Então,
Então, eu faço uma corrente e enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do quarto ponto alto em direção à cabecinha do quinto ponto. Dou uma alongadinha, trabalho aqui, então, o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente e enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do quinto ponto em direção à cabecinha do sexto ponto. Trabalho o ponto alto duplo. Faço uma corrente e enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do sexto ponto em direção à cabecinha do sétimo ponto. Trabalho o ponto alto duplo. Faço uma corrente e enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do sétimo ponto e aqui você pode pegar nessa alcinha que tá aqui por baixo do espaço de uma correntinha, ou você pode pegar no espaço. No meu, eu vou trabalhar no espaço, porque no meu tapete da pia eu também fiz no espaço. Então, vai ficar, pessoal, com 7 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha desta forma. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou vir agora no ponto do meio dos 3 pontos baixos e vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou fazer uma correntinha. Enrolo 2 vezes e volto a fazer os meus pontos altos duplos novamente. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma super adiantada aqui, então. Sempre trabalhando onde a gente tem os 7 pontos altos, vamos trabalhar os 7 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. Lembrando de sempre introduzir a agulha do lado avesso para o lado direito, na cabecinha de um ponto em direção à cabecinha do outro ponto. E quando a gente vai fazer aqui o último ponto alto duplo, a gente faz uma corrente e um ponto alto no meio, igual a gente trabalhou aqui. Então, vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, trabalhando essa mesma repetição na volta toda da tampa do vaso. Aqui eu quero dar uma pequena explicação para vocês. Se você quiser que não mostre muito aqui o seu fio cru, ou o fio que você estiver utilizando aqui, você pode estar cortando aqui o fio, arrematar e amarrar aqui bem do lado do nosso primeiro ponto alto duplo aqui, certo? No meu, eu não vou cortar. Então, antes de finalizar aqui essa carreira, eu vou desmanchar aquelas correntinhas aqui que eu tinha feito anteriormente. Desmanchei, eu vou deixar essa alcinha aqui maior e vou introduzir aqui na direção onde tá aqui as nossas primeiras correntinhas. Então, eu vou pegar aqui este fiozinho e vou trazer ele pro lado avesso. Então, busco ele desta forma aqui. Busquei, agora eu vou dar uma regulada aqui, vou subir com 3 correntinhas. Feito as 3 correntinhas aqui, eu vou introduzir aqui, ó, nessa alcinha que fica por trás da correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo aqui para firmar. Aí, eu vou vir aqui no espacinho que ficou de uma corrente e vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui do meu bico, certo? Aqui eu vou puxar um pedaço maior e agora eu vou finalizar a minha carreira aqui com o fio marrom dourado. Então, finalizei aqui o meu ponto alto duplo, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, onde a gente tinha feito anteriormente, e vou fazer aqui agora o ponto baixíssimo. Então, se você não quiser que fique mostrando aqui um pouquinho, você pode estar cortando o seu fio aqui, tá bom? Então, agora eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui com o marrom dourado, porque agora eu vou dar continuidade com o fio cru aqui, tá certo? Então, aqui eu vou passar este fio pro lado avesso, para não ter o perigo de desmanchar. Este que eu tô aqui, o marrom dourado, pra gente dar continuidade com o biquinho final ali na cor cru. Então, vou passar aqui, vou deixar pra me embutir depois pra dar continuidade com a aula. Então, passei aqui pra não desmanchar. Agora, eu vou voltar aqui no ponto baixo que a gente fez, vou regular aqui o tamanho da minha alcinha. Regulei, eu vou fazer, então, 3 correntinhas pra ser equivalente ao primeiro ponto picô. Vou pegar aqui nessas 2 alcinhas e vou fechar com ponto baixo, formando aqui, então, o primeiro ponto picô. Venho no meu primeiro espacinho após aqui o ponto alto duplo, trabalho um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu continuo com essa mesma sequência de repetições. Trabalho sempre 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando ponto picô. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Eu vou seguir com essa repetição
até chegar no ponto alto que a gente fez aqui entre os nossos bicos. Então, vou fazendo sempre 3 correntinhas, venho no próximo espacinho, após fechar com ponto baixo, e faço um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Novamente, faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Vamos ter 7 pontos picôs para cada um dos nossos bicos, sempre trabalhando essa mesma repetição aqui. Quando eu chegar aqui no meu último ponto picô, eu venho aqui no espaço de uma corrente ao lado do ponto alto, faço um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu vou vir direto para o próximo espaço de uma corrente e trabalho um ponto baixo. E agora, eu sigo com essa mesma repetição a volta toda. Como aqui, então, apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, fazendo meu biquinho aqui com os pontos picôs, e já estou aqui finalizando no meu último biquinho. Sempre trabalhando o ponto picô, venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. E para cada ponto picô, sempre trabalho 3 correntinhas, peguei nas 2 alcinhas e fechei com ponto baixo para formar o ponto picô. Venho agora no último espaço, faço um ponto baixo. E para finalizar a minha carreira, eu vou vir no primeiro ponto baixo onde iniciamos e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui, porque a parte de cima da nossa tampa de vaso já ficou finalizada. Agora, é só embutir as pontinhas de linha que ficaram. Então, eu vou embutir aqui este pedacinho de fio para a gente poder fazer o fundo da nossa tampa, tá bom? Então, vou embutir aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, agora que eu já embuti o pedacinho de fio que ficou, a gente vai virar a nossa capa aqui, então, pro lado avesso. Eu vou pegar o meu fio e vou colocar aqui apenas para mostrar para vocês a direção onde eu vou iniciar e finalizar a minha telinha. Vou iniciar na direção aqui do início do primeiro desenho e a gente vai finalizar a nossa telinha na direção aqui do último desenho aqui, tá vendo? Então, é o seguinte, eu vou virar aqui a minha telinha para facilitar, vou pegar uns marcadores apenas para mostrar melhor para vocês aqui aonde eu vou pegar a minha telinha, tá bom? Então, aqui, tá vendo onde eu caminhei aqui com as 3 correntinhas? É nessa direção aqui, desse primeiro biquinho onde a gente iniciou, é que é onde eu vou fazer o início da minha telinha. Então, eu vou dobrar aqui para facilitar, aqui depois eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone líquida. Aqui, então, a gente fez 7 pontos baixos nessa carreira da argolinha, certo? Então, eu vou iniciar no 4º pontinho baixo aqui, pegando nessa alcinha de trás do 4º ponto baixo. Então, é no 4º ponto baixo onde eu vou iniciar aqui a minha peça. Então, eu vou dobrar aqui, se você quiser utilizar marcadores, a gente tem os 7 pontos baixos. Na direção aqui do 4º ponto baixo, pegando apenas nessa alcinha de trás, é onde eu vou prender aqui com ponto alto. Então, venho aqui novamente onde eu tenho 7 pontos baixos, vou dar uma dobradinha aqui. No 4º ponto baixo, eu vou colocar aqui um marcador. Venho aqui, então, no próximo 7 pontos baixos, na direção do 4º pontinho, que é o ponto do meio, vou colocar uma marcação. Coloquei assim apenas para facilitar para vocês visualizarem melhor, tá certo? Mas não tem necessidade de colocar marcadores. Então, agora eu vou pegar o meu fio, em que eu utilizei aqui nessa mesma carreira, vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou deixar um pedaço maior de fio para poder embutir aqui, para não ter o perigo de soltar depois. Vou retirar, então, a primeira marcação aqui onde eu coloquei, vou introduzir a minha agulha aqui na direção do 4º ponto baixo, pegando nessa alcinha de trás, e vou buscar aqui a minha laçada. Busquei, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do ponto alto, e agora eu vou fazer 10 correntes para ser de separação. Então, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai iniciar com 13 correntinhas. Agora, eu vou laçar meu fio, vou retirar a segunda marcação aqui, então, vou dobrar, como eu expliquei pra vocês, na direção do 4º ponto baixo, vou pegar nessa alcinha de trás e vou trabalhar aqui, então, um ponto alto. Então, vai ficando desta forma aqui. Novamente, trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Feito 10 correntinhas, eu vou nos próximos 7 pontos baixos, eu vou retirar o marcador aqui, na direção aqui do quarto ponto baixo. Se você quiser que fique mais firme, além de você pegar aqui nessa alcinha de trás, você pode estar pegando em 2 alcinhas que fica aqui por trás, para não mostrar do lado direito, tá bom? Como é da mesma cor, não vai mostrar. Então, eu vou buscar o fio, trabalho um ponto alto. Então, se você quiser que fique mais firme, você pode estar pegando em 2 alcinhas que não vai mostrar aqui do lado direito, tá certo? Se você quiser pegar em apenas uma alcinha também, você pode estar pegando. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui, fazendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Sempre que eu vou dar uma dobradinha, eu vou pegar na direção do quarto pontinho. Como eu expliquei pra vocês, você pode pegar em uma alcinha apenas, ou você pode estar pegando em 2, para ficar mais firme aqui, então, o seu trabalho. Então, eu vou dar uma pequena adiantada fazendo as minhas argolinhas, e quando eu estiver chegando na direção do meu 6º desenho aqui, da parte oval, eu retorno para mostrar para vocês como é que ficou. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, fazendo um ponto alto, 10 correntinhas. Sempre colocando o meu ponto alto no ponto do meio dos 7 pontos baixos da carreira aqui, inicial do nosso bico, certo? Aqui, então, a gente vai ficar com 12 alcinhas aqui de 10 correntinhas. Então, eu laço o meu fio, venho aqui na direção do meu último desenho aqui, onde tá os meus 7 pontos baixos. Aqui no meu, eu peguei em 2 alcinhas na direção do quarto pontinho baixo. Então, como o fio é da mesma cor, não vai mostrar do lado direito. Então, eu trabalho aqui, então, um ponto alto. Finalizado aqui, então, as 12 argolinhas, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. E agora, eu vou trabalhar 9 correntes para ser de separação. Então, aqui, pessoal, eu fiz as 3 correntinhas, equivalente ao ponto alto, e já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntinhas. Eu vou virar aqui, então, a minha peça, virei, agora eu vou voltar no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vai ficando desta forma aqui por enquanto. Feito o ponto alto, eu vou seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Novamente, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até chegar no final. Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, está ficando desta forma aqui por enquanto. Trabalhando ponto alto para cada ponto alto feito e 9 correntinhas de separação entre eles, tá bom? Então, aqui já finalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Para finalizar a minha carreira, eu vou vir na terceira correntinha equivalente ao tamanho do ponto alto. Vou introduzir e vou trabalhar aqui, então, um ponto alto. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir com as 3 correntinhas equivalente ao ponto alto e vou virar aqui, então. Virei. Como na carreira anterior a gente fez 9 correntinhas, agora eu vou trabalhar 8 correntes de separação. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizadas as 8 correntinhas, agora eu vou vir no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. E assim a gente vai fazendo, pessoal, até chegar em um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Sempre diminuindo a cada carreirinha uma correntinha. Então, sempre para iniciar, a gente vai iniciar com as 3 correntes equivalentes ao ponto alto e vai fazer aqui sempre diminuindo uma correntinha a cada carreirinha, certo? Quando a gente for finalizar aqui a nossa carreira, a gente vai finalizar na terceira correntinha equivalente ao ponto alto, sempre com a mesma repetição. Então, pessoal, eu vou dar uma super adiantada aqui, então, diminuindo aqui a cada carreirinha uma correntinha, e quando eu estiver chegando no ponto alto e 2 correntinhas, eu retorno para mostrar para vocês como vamos finalizar, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, no fundo da minha tampa do vaso. Fui fazendo uma diminuição aqui, uma correntinha a cada carreirinha.
até ficar na carreira de um ponto alto para cada ponto alto feito e 2 correntes de separação, sempre trabalhando ponto sobre ponto e sempre diminuindo uma correntinha a cada carreirinha. Para finalizar aqui, então, eu vou vir na terceira correntinha, que equivale ao tamanho do ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Aqui eu quero dar uma pequena explicação para vocês. Se você quiser fazer a sua capa de amarrar, você pode finalizar aqui, já fazer a alcinha de correntinhas aqui, certo? Caso você não saiba como fazer aqui os acabamentos para amarrar, você pode assistir o finalzinho do fundo da tampa de vaso do jogo de banheiro Magia dos Pontos, porque eu fiz ela de amarrar. Essa daqui eu vou fazer ela toda fechadinha, tá bom? Então, como eu quero fazer ela toda fechadinha, eu vou continuar fazendo a minha diminuição aqui. A gente começou com 10 correntinhas e eu fiz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Agora, a próxima vai ter apenas uma corrente de separação. Se você achar necessário fazer outra carreira igual, você pode estar fazendo também, tá bom? Mas no meu caso, eu vou continuar apenas a diminuir. Então, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto, e agora eu vou fazer apenas uma corrente de separação. Então, aqui a minha desmanchou, vou fazer novamente aqui. Então, vou virar para facilitar aqui a execução dos pontos, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto e faço apenas uma corrente de separação. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto e faço uma corrente de separação. E vou fazendo assim até chegar no final, trabalhando uma corrente, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, pessoal, vou dar uma pequena adiantada aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito com uma corrente de separação e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha carreira de ponto alto para cada ponto alto feito com uma corrente de separação. Venho então na terceira correntinha onde a gente iniciou e vou finalizar fazendo um ponto alto. Feito o ponto alto, agora eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. E agora eu vou trabalhar a minha última carreira fechada. Então, eu venho direto para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, agora eu não trabalho corrente, eu vou trabalhar apenas um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior até chegar no final. Então, vou fazendo apenas um ponto alto para cada ponto alto feito, ficando desta forma aqui, por enquanto. Então, eu laço meu fio, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui, então, vou fazer bem rapidinho, para podermos finalizar aqui, trabalhando apenas um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui eu já estou finalizando, fazendo apenas ponto sobre ponto, sem trabalhar nenhuma correntinha. Cheguei aqui, então, pessoal, onde a gente iniciou. Eu vou pular uma corrente, venho na terceira correntinha, que equivale ao tamanho do ponto alto, e vou fazer aqui, então, o meu último ponto. Então, pessoal, ficou desta forma aqui por enquanto. Agora, a gente vai apenas finalizar aqui a nossa carreirinha. Para finalizar, agora, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha agulha, vou introduzir aqui na terceira correntinha, que equivale ao tamanho do ponto alto, vou pegar aqui a minha laçadinha e vou trazer ela aqui para finalizar desta forma. Agora, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar para poder fazer os acabamentos aqui, tá bom? Então, pessoal, puxei aqui, vou cortar e agora eu vou apenas embutir aqui estes pedacinhos de fio aqui que ficaram. Então, vou passando aqui o meu fio, para não ter o perigo de desmanchar, e vou deixar para fazer o acabamento com a carreirinha aqui de pontos picôs, tá certo? Então, eu vou passando aqui entre os pontos, para não ter o perigo de soltar aqui depois. Vou deixar para fazer o arremate aqui depois, e vou dar início agora aos pontos picôs aqui. Então, pessoal, para fazer o acabamento aqui agora, vou pegar o meu fio, vou fazer a laçadinha inicial, vou deixar um pedacinho maior para poder fazer o acabamento e vou introduzir aqui no mesmo lugar onde a gente fez aqui o nosso início.
Então, vou passar aqui a minha agulha na mesma argolinha e vou buscar aqui o meu fio. Busquei, eu vou fazer a primeira correntinha para ser equivalente ao tamanho do ponto baixo, tá certo? E agora, eu vou fazer mais 3, então, vou iniciar com 4 correntinhas. Eu vou voltar aqui, pessoal, dentro da minha correntinha e vou fazer um ponto baixo. Assim, eu formei o meu primeiro ponto picu. Agora, eu vou vir bem aqui no meu primeiro espacinho, onde a gente tem aqui as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, e vou fazer um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. A partir de agora, eu vou sempre trabalhar 3 correntinhas, vou pegar nas 2 alcinhas aqui e vou fechar com ponto baixo, formando o ponto picu. E para que não fique repuxado, agora eu vou trabalhar uma corrente, venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picu. Faço uma corrente, vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar no final com essa mesma repetição. Então, vou dar uma pequena adiantadinha e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantadinha aqui fazendo os pontos picus e já estou aqui finalizando. Sempre com a mesma repetição. Faço 3 correntinhas, pego sempre nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Para não repuxar, eu faço uma corrente, venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Aqui no final, eu vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Aqui você vai ver se vai ser necessário fazer a correntinha ou não. No meu, eu não vou trabalhar a correntinha. Aí, eu vou vir direto aqui onde a gente iniciou e vou fazer aqui, então, o ponto baixíssimo. Agora, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar, porque agora é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram, que é a nossa capa da tampa do vaso do modelo Magia dos Pontos com Flores já ficou aqui, então, finalizada. Espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo e que vocês tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!